Olá, pessoal, sejam bem-vindos a essa sessão. Meu nome é Bruno Diniz e o tema da palestra de hoje vai ser a jornada do Open Finance e além. Vou falar um pouquinho para vocês como esse movimento do Open Finance, que é algo relativamente novo e que ainda está acontecendo em algumas jurisdições, principalmente no Reino Unido, ele está tomando corpo e veio crescendo em cima do que é o que a gente chama hoje de Open Banking. Então, a gente vai poder discutir um pouquinho mais a fundo esse assunto e mostrar que, além disso, a gente vai para um outro momento do estágio aqui do mercado que ultrapassa, inclusive, as barreiras do mercado financeiro. Bom, para começar, eu queria me apresentar. Meu nome é Bruno Diniz, eu sou professor de Fintech da Fundação Getúlio Vargas e também sou professor do MBA da USP-Exalc, onde eu ensino, basicamente, sobre novas soluções financeiras e Fintech. Além disso, sou sócio da consultoria Spiralen Innovation Consulting, onde a gente é focado em projetos de inovação voltados para o segmento financeiro, especificamente para grandes empresas do mercado financeiro e também para órgãos governamentais estrangeiros. E também, além disso, eu sou o Head da América do Sul para a F-Data, e a F-Data é a Financial Data and Technology Association, uma associação focada em desenvolver o Open Finance ao redor do mundo. Tá? Bom, para começar, pessoal, eu vou subir aqui a minha apresentação para falar um pouquinho sobre como chegamos até aqui. Bom, pessoal, o título dessa palestra aqui é basicamente a jornada do Open Finance e além, onde eu vou poder explorar com vocês como a gente chegou nesse estágio e todos os outros desenvolvimentos que a gente vai ter daqui para frente. Para começar, como eu falei, né, Bruno Diniz, e uma coisa que eu esqueci de mencionar é que eu lancei recentemente um livro. Esse livro chama-se O Fenômeno Fintech. Ele está hoje como um dos best-sellers da Amazon na categoria de economia internacional. E, inclusive, no final eu vou dar um desconto para vocês aqui exclusivo. No final, eu vou pedir para vocês, vou abrir aqui um QR Code, mas só quando a gente estiver terminando a apresentação mesmo, tá? Bom, sobre a Spiralen, a gente trabalha com consultoria, principalmente na parte de produção de relatórios setoriais, conexão com provedores e tomadores, né? Então, um trabalho de matchmaking, desenvolvimento de negócios. Então, em suma, a gente ajuda organizações a se conectarem com o mercado de inovação e identificarem oportunidades. Além disso, a gente também dá palestras e treinamentos em company e produzimos eventos sobre o segmento. Um deles chama-se Fintech Talks, que acontece aí desde 2015. Sobre a F-Data, a F-Data é uma associação sem fins lucrativos, que eu também represento aqui na América do Sul, e ela representa interesses de empresas do mundo inteiro que demandam, né, um tipo de acesso ao Open Finance nas diferentes partes do mundo, para poder impulsionar modelos de negócios inovadores. A gente trabalha com governos, a gente trabalha com autoridades reguladoras no setor financeiro para defender os direitos dos clientes em compartilhar os dados financeiros com organizações regulamentadas da sua escolha. Falar um pouco do histórico, né, como surgiu a F-Data. A F-Data ela surgiu em 2013, onde basicamente quando começaram aquelas conversas a respeito do PSD2, né, da implementação do PSD2 na União Europeia, a gente começou ali a se organizar. Em 2014 tivemos a constituição formal da F-Data lá no Reino Unido. Em 2015 a gente trabalhou ativamente aí na participação do grupo de trabalho do Open Banking, que foi constituído na época. A partir daí, né, em 2016, com a criação da entidade implementadora, a OBA, a gente também participou do grupo diretor de lá, ajudando ali nos desenvolvimentos, nas conversas que aconteceram ao longo do tempo. Em 2017, a gente acabou expandindo o nosso trabalho, que acontecia ali no âmbito da Europa e do Reino Unido, e começando a ser demandados por outras jurisdições. Foi quando abrimos o capítulo nosso na América do Norte, onde temos acompanhado aí o desenvolvimento tanto do que está acontecendo no Canadá, quanto também nos Estados Unidos, em termos de Open Banking.
Em 2018, a gente também abriu um chapter novo, que foi lá na Austrália, até porque a Austrália também estava desenvolvendo essa temática de Open Finance, né? Então a gente também foi lá para poder fazer essa abertura. Em 2019, um capítulo que a gente abriu na Ásia, e por fim, em 2020, foi aberto o chapter da América do Sul, do qual sou responsável aqui pelo Brasil, baseado no Brasil, mas cobrindo a região inteira. Alguns membros ao redor do mundo, pessoal, aqui são algumas empresas que são membros aí da F-Data. A gente tem aí exposição em diversas partes do mundo. Ainda no ano de 2020 está aí previsto para poder ser aberto um chapter lá na África, e vemos desenvolvendo esse trabalho. E quem tiver mais interesse em saber a respeito, por favor, entre em contato comigo. Os contatos vão estar no final da apresentação. Então, para fechar essa apresentação, pessoal, inicial, o propósito nosso da F-Data é capacitar os clientes a tomarem melhores decisões e assumirem o controle total de suas vidas financeiras, né, em todas a sua extensão aí, que também tem a ver com o que a gente vai falar sobre Open Finance. E para isso a gente busca trabalhar tanto com governos, autoridades reguladoras, nessa missão de viabilizar os dados abertos e a tecnologia ao redor do mundo. Ok? Bom, pessoal, para falar de Open Finance, acho que é importante a gente contextualizar e voltar falando sobre basicamente o Open Banking, que é essa primeira etapa, né, o primeiro passo para que tudo isso acontecesse. E para poder falar um pouco de como o Open Banking desenvolveu ao redor do mundo, né, vamos começar aí a partir de 2011, quais foram os primeiros experimentos, né? Em 2011 a gente teve o lançamento de um projeto chamado MiData. O projeto MiData era um projeto do Reino Unido, onde basicamente era para facilitar o acesso das pessoas aos dados das suas contas, né? E como isso era feito? Ao invés do que é feito hoje nessa evolução do conceito, era basicamente uma forma onde você baixava as informações, muitas vezes em planilha financeira, e com posse desses dados você estava ali, de certa forma, tendo uma portabilização da sua informação financeira, mas ela não era automatizada como a gente vislumbra e começou a enxergar quando o Open Banking se desenvolveu. O MiData, ele é considerado até mesmo pelos próprios reguladores como um dos primeiros ensaios aí para se fazer esse trabalho de Open Banking, que foi desenvolvido daí para frente, tá? Passando esse período, a gente teve aí em 2013, né, entre 2013 e 2014, a primeira proposta da União Europeia é se revisar as diretivas de pagamento, que foi comumente chamado de PSD2, né? Então, essa Payments Directive, que era a diretiva de pagamentos antiga, ela começou a abrir e contemplar também a gente começar a pensar em como conseguimos implementar um escopo de Open Banking, do que seria ser Open Banking na União Europeia, através desse fácil fluxo de dados, muito centrado ainda em contas de pagamentos e instituições de pagamento, né? Aí, em 2014, pessoal, a gente teve um relatório, foi comissionado até o Departamento de Finanças do Reino Unido, comissionou o Open Data Institute e a Fingleton para fazer um estudo a respeito sobre como a gente poderia aplicar o contexto de APIs para o mercado financeiro. Então, isso já foi estudado ali, como isso poderia ser feito. Foi um ensaio que contribuiu nessa jornada do Open Banking. E aí, em 2015, a gente teve a criação efetiva, depois de avaliado e entendido que já existia tanto a proposta do PSD2 e o Reino Unido tem todas as condições para poder começar a fazer esse desenvolvimento do que viria a se chamar Open Banking na extensão do Reino Unido, foi-se criado esse grupo de trabalho para tratar de Open Banking pelo próprio órgão aí de finanças, o Ministério das Finanças lá do Reino Unido. Andando um pouquinho mais para frente, a gente teve em 2016 a efetiva publicação do texto do PSD2, e esse texto previa que a gente teria em 2018 o efetivo início dos trabalhos do que seria o Open Banking lá para frente.
Passando um pouquinho, a gente teve aí a publicação do framework, né, das regras do Open Banking ainda no ano de 2016. Em 2016 também houve uma investigação do órgão de concorrência, o CMA, que é o Competition Markets Authority lá do Reino Unido, que ele conduziu uma investigação para tentar entender um pouco sobre o cenário competitivo do mercado, que era basicamente muito concentrado na mão de poucas instituições financeiras lá no Reino Unido, né, olhando principalmente para o mercado de varejo, de banco de varejo. E foi feita essa investigação e a conclusão foi de que, de fato, o mercado era bastante concentrado. E isso também foi um input muito importante para o que veio a seguir, né? A gente teve aí depois, lá já olhando para 2017, né, o lançamento de APIs aí de uma instituição chamada Open Data, né, já fazendo alguns ensaios de como seria esses APIs para quando a gente tivesse a implementação efetiva, né, do Open Banking. Por fim, a gente teve aí, né, em 2017 também, a especificação de como são as informações de conta que vão ser tratadas dentro do escopo de Open Banking, também como seria feita a questão de iniciação de pagamentos, que é um componente importante que permite que uma instituição execute um pagamento a favor de um terceiro, que está ali autorizando esse processo. E também em 2017 teve todo o processo de inscrição no diretório das instituições que teriam interesse em participar do Open Banking. Isso aconteceu lá no finalzinho de 2017. E foi muito importante tudo que eu estou falando aqui, até para vocês contextualizar a legenda, todas essas bolinhas roxas são desenvolvimentos pertinentes ao Reino Unido. E as azuis, como pertinentes à União Europeia como um todo, e as verdes a verde é da Austrália e a vermelha do México. Vou chegar lá. Então, ainda no final de 2017, foi anunciado lá na Austrália o Consumer Data Rights, que são basicamente um conjunto de regras que dizem respeito aos dados dos consumidores, né? Como é a tratativa desses direitos dos dados dos consumidores lá na Austrália. Então, um ponto muito importante, similar ao que a gente teve ali do GDPR, quando aconteceu lá no Reino Unido. Passando um pouquinho mais para frente, e aí já no ano de 2018, a gente teve aí essa deadline aí do PSD2, que ele começa a valer. E a partir daí a gente já tem o Open Banking ao vivo, live, lá no Reino Unido e também com um escopo maior, e na Europa também. E aí a gente foi avançando, a gente teve aí, de fato, o Open Banking no ar e uma primeira versão de APIs também acontecendo em 2018, foi um ano super intenso por ser o primeiro ano de vigência do Open Banking. Olhando para fora, olhando agora para México, a gente teve também a publicação da Lei Fintech lá no México, e a Lei Fintech ela falava de vários aspectos, e tanto a respeito de equity crowdfunding, e-money e muitos outros temas, até mesmo criptomoedas, e abriu um espaço para derivar uma lei para falar especificamente de Open Banking. Então foi ali um esboço, um começo, e estava muito bem especificado essa regulamentação do México para os seus primeiros passos, que depois teve desdobramentos, né? Aí no próprio ano de 2018 foi bastante intenso, também tiveram a segunda versão dos standards e das APIs do Open Banking lá no Reino Unido, chegou a terceira versão, foram 3 versões que ficaram sendo testadas ali ao longo de 2018. E aí a gente teve em 2019 já algumas novidades, como a criação de um grupo de trabalho específico para lidar a respeito de Open Finance, que eu vou detalhar mais para frente com vocês, que é o segundo passo natural do Open Banking, que o Open Banking tinha um escopo mais fechado e o Open Finance bem mais aberto em termos de produtos e soluções financeiras e instituições que estão ali atuando no mercado financeiro de uma forma geral, né? E aí a gente teve também a deadline aí do framework regulatório do PSD2, que aconteceu em 2019, e fechando 2019 com a consulta pública do Open Finance, que eu vou detalhar também para vocês em seguida.
Então, qual o resumo que a gente faz do que aconteceu ao longo desse período aí no Open Banking especificamente dito, que é a primeira perna que a gente precisa lidar antes de entrar no segundo assunto, né? O Open Banking, somente no ano de 2019, no Reino Unido, ele ultrapassou a marca de 1 milhão de usuários, tá? Então, assim, é uma marca expressiva. Vale considerar também que o Reino Unido tem cerca de 66 milhões de habitantes, mas para um começo aí, no segundo ano de trabalho, digamos, é bastante interessante. A gente teve também um crescimento expressivo de janeiro a dezembro de provedores de serviços que estão ali dentro desse ecossistema do Open Banking. Saíram de 104 em janeiro, indo para 204 em dezembro. Bastante expressivo aí, praticamente dobrando. E o modelo bancário aberto, como eu estava falando, o efetivo Open Banking, regulado já é uma realidade no Reino Unido há mais de 2 anos, né? Desde o começo de 2018, está em 2020, e esse escopo vem evoluindo e sendo testado ao longo do tempo. E aí tem uma frase interessante aqui do Ingram, que é o trustee da OBA, que é o administrador da OBA. Ele fala basicamente que o Open Banking é sobre dar ao consumidor acesso aos seus dados para rebalancear o mercado em seu favor. Ao criar uma maior competição, estamos vendo inovação vinda de novos entrantes e incumbentes, a qual está levando a uma maior conveniência e engajamento. Acreditamos que 2020 será o ano do qual a adoção do Open Banking irá realmente decolar. Então, eles observaram que ao longo desse período, de fato, o Open Banking tem ajudado as pessoas, né, as empresas, a inovarem mais. Uma inovação que ela é destravada, baseado nesse princípio do próprio do ownership, né, da posse dos dados do cliente, do direito de dados do cliente, e com isso, né, com essa facilidade de se portabilizar esses dados, né, e obter vantagens em cima dos seus dados perante os diferentes provedores de serviço, isso acaba criando uma corrida de competição que traz inovação, tanto vindo das fintechs, de players inovadores, como também dos próprios incumbentes, das instituições tradicionais, que também aproveitam esse movimento, né, e acabam criando novas coisas para esse cenário mais competitivo, né? Então, assim, a gente tem quais experiências nessa realidade, né? A gente tem aí diferentes experiências financeiras diferentes, sejam elas de agregação, principalmente agregação financeira, né? Você ter essa possibilidade de reunir os seus diferentes aspectos da sua vida bancária nesse momento, dentro de um único dashboard, de uma única tela, né? Você poder também conseguir fazer integrações fáceis e com um toque com outras instituições financeiras que você também seja cliente, e com isso você consegue personalizar bastante as suas experiências bancárias aí no âmbito de produtos e serviços, né? A gente teve aí, só fazendo um parênteses em relação ao dado que eu dei no slide anterior, né, que fechou 2019 com 204 provedores regulados, né? Desses aí, 70 eram account providers, né? Provedores aí que instituições financeiras trabalham com contas diretamente, né? Desses, também temos aí 134 third-party providers, que são basicamente fintechs e agregadores financeiros, estão incluídos nessa ponta, provendo serviços, né, nesse ecossistema, e 61 deles são instituições, entidades reguladas, né, que têm pelo menos uma proposição aí dos seus produtos ofertados live já atuando de frente com o seu cliente. Então, só para ter uma ideia, pessoal, durante esse período aí, fechando o balanço de 2019, foram feitos 1,25 bilhões de chamadas de APIs dentro do ecossistema, tá? Quantas vezes foram requeridas aí serviços do tipo Open Banking através de chamadas de APIs. Né? Isso mostra aí que a população britânica tem se engajado bastante e utilizado os serviços disponibilizados e possibilitados pelo Open Banking lá na região.
Mas a gente tem que considerar também que esse é um primeiro aspecto, né, pessoal? O Open Banking, ele é o primeiro passo, é a primeira iteração de trabalhar esse ecossistema bancário aberto, né? Primeiro começando com bancos, mas como a gente vê agora, o Open Finance é uma proposição que veio na sequência para tentar destravar e abrir o mercado financeiro como um todo, né? O conceito, e até uma chamada, o conceito ele precisa evoluir para abranger seus benefícios para outras esferas do mercado financeiro. Então, o escopo, né, inicialmente do PSD2 e depois do modelo de Open Banking que o Reino Unido desenvolveu, ele começou naquela esfera maior ali embaixo, que é a conta de pagamento, informações relativas a contas financeiras, né, que você mantém em bancos e outras instituições de pagamento, começou fechado dentro desse escopo e os produtos e dados sobre produtos e serviços financeiros dentro dessa esfera. A partir do momento que a gente começou a expandir, né, e ver o potencial na prática do Open Banking com diferentes soluções sendo disponibilizadas para os clientes, a gente começou a ver que outras esferas precisavam ser incluídas também e que estão agora sendo trabalhadas, sejam elas investimentos, né, savings que a gente fala, né, então seja poupança de certa forma, pensions, né, que é a previdência, mortgage, que é operações imobiliárias, a gente tem operações de crédito também sendo envolvidas e operações de seguro. Então a gente tem aí os diferentes aspectos da vida financeira do cidadão sendo abarcados dentro desse novo contexto e conceito de Open Finance. E é importante colocar, nesse processo de desenvolvimento, né, a terminologia globalmente está passando por uma atualização. Né? O Open Banking está ficando cada vez mais com um momento dessa evolução que a gente está tendo no mercado financeiro e o termo está começando a mover aí para o Open Finance. É importante falar que no Reino Unido isso já está acontecendo, no Canadá e na Austrália, tá? Mesmo porque a palavra banking, quando a gente olha da forma como ela é colocada, e até mesmo pelo escopo que ele abrangia inicialmente, ela restringe bastante esse processo de transformação. Parece que é só algo semântico, mas é mais do que isso. Tem a ver também com a aplicação prática, que realmente é mais restrita do que o caminho que a gente está movendo. Tá? E é importante falar que o Open Finance ele já está previsto no Consumer Data Rights Act, lá na Austrália, que é aquele que eu comentei, que é a espécie das regras ali gerais sobre os dados dos consumidores, né? Similar ao GDPR, ao LGPD que a gente tem aqui. Então, lá, esse conceito do Open Finance, ele meio que está intrínseco dentro desse Consumer Data Rights Act lá na Austrália, tá? E outro ponto importante falar, como que se está desenvolvendo no Canadá. No Canadá, o termo Open Banking, ele foi até deixado de lado nesse processo de implementação por lá, e ele foi rebatizado com Consumer Directed Finance. Né? Quer dizer, que podemos traduzir aí para finanças orientadas pelo consumidor. Então, dá uma nova e mais abrangente visão ao tema. Quando você fala finanças orientadas pelo consumidor, não estamos falando só sobre banking, a gente está falando que o consumidor ele orienta a vários aspectos financeiros da sua vida diretamente. Então, ele está com esse poder aí na mão para tratar e poder designar quem são os seus diferentes parceiros e para onde o dado dele vai, para que ele consiga obter, extrair um benefício daquele diferente parceiro financeiro dentro do mercado financeiro como um todo e não apenas dentro do escopo hermético do que a gente entende por bancos, tá? Ou outras instituições nessa mesma linha. Seguindo, pessoal, a gente tem aí esse próximo estágio do Open Finance, né? E aí a gente tem alguns aspectos. Eu citei ali que a gente ainda está nos estágios mais anteriores, né? Tanto no Canadá como também na Austrália, mas a gente não teve ainda a implementação de fato nem do Open Banking nessas regiões. Lá eles já estão puxando esse conceito, já pensando nisso no próximo estágio. Mas no Reino Unido ele está tomando, ele está mais adiantado em relação à implementação do Open Finance
E eu cito 3 motivos, né? Por que ele está mais adiantado do que os outros países nesse aspecto. O motivo 0, coloquei até 0, né? Nem 1 é 0, é porque a gente já tem implementado já o Open Banking e aprendido no processo, né? Então, o primeiro país que já tem o Open Banking rodando nesse escopo mais complexo por 2 anos, né, é de fato o Reino Unido. E eles aprenderam muito com esse movimento. Então, isso é um input super importante para a gente conseguir derivar esse conceito e expandir. E aí, o outro tema número 1 que eu coloco aqui é o fato deles terem criado um advisory group, quer dizer, um grupo de conselheiros ali, né, para poder falar sobre Open Finance. E esse grupo foi estabelecido aí em julho de 2019. Dentre as várias pessoas que estão lá, né, várias pessoas com notório saber aí dentro do segmento financeiro e de diferentes especialidades, a gente tem aí o Gavin Littlejohn, que é o chairman da F-Data, né? Então ele está lá também sentado ali, uma das cadeiras lá no Advisory Group, ajudando, né, o regulador a pensar, né, e o governo a pensar em como que o Open Banking, o Open Finance, né, a gente vai ter essa transição, na verdade, do Open Banking para o Open Finance e quais são os inputs que precisam ser trabalhados nesse processo. Segundo motivo por que o Reino Unido está mais avançado nesse tema diz respeito ao fato de que eles colocaram, o regulador, a FCA, colocou esse tema em consulta pública. Tá? Enquanto a gente teve aí a consulta pública aqui no Brasil acontecendo aí ano passado, com deadline em janeiro, final de janeiro, eles fizeram no ano passado, final do ano passado, colocaram para consulta pública em dezembro, e era para poder fechar essa consulta pública a respeito de Open Finance agora, no dia 17 de março. Só que isso acabou sendo atrasado pelo fato de que a gente tem a pandemia e o regulador foi mais flexível e acabou abrindo esse espaço para dia 1º de outubro. Então, deu mais prazo aí para que a sociedade pudesse responder as questões. Na verdade, foram 22 perguntas que o regulador fez. Ele também expôs muito detalhadamente, né, quais são os temores e qual é o sentimento dele em relação a essa transição do Open Banking para o Open Finance, e traduziu isso aí em 22 perguntas. Inclusive, a F-Data fez a representação, né, e respondeu a essas perguntas também em nome aí dos seus membros e baseado no nosso conhecimento acumulado sobre o setor. Tá? Então, quais foram algumas das questões levantadas, né, só para dar um overview para vocês do que foram algumas questões levantadas nesse material, nessa consulta pública. Uma delas são em relação a incentivos. Tá? São suficientes os incentivos atuais dentro de um ambiente de Open Banking para que empresas estabelecidas em outros setores, seja no mercado de fundos, no mercado de previdência, né? Então, assim, de mortgages, né? Que é de crédito imobiliário, eles têm os incentivos suficientes para fornecerem acesso, mesmo porque a gente tem que entender que ingressar nesse ambiente, até ingressar no Open Banking, isso vai gerar, de certa forma, um custo para a empresa, porque a empresa vai precisar mexer nos sistemas dela, padronizar, e é uma coisa que ela tem que estar interessada em participar. Né? Então, existem esses incentivos para que empresas de outras indústrias dentro do mercado financeiro tenham, de fato, o interesse em fornecer acesso? Essa é uma pergunta. Outra é a viabilidade e custo. Né? As empresas são capazes de desenvolver e desejam oferecer o acesso necessário para apoiar o Open Finance. Quer dizer, há também interesse, né? Em função de viabilidade, quais são os custos e barreiras envolvidos nesse processo para empresas que estão ali orbitando o mercado financeiro para participar desse segundo passo. Né? Interoperabilidade e coesão. Né? Que padrões comuns, né, entre todos os participantes são necessários para o desenvolvimento do Open Finance? Né?
quais são os, né, e, por exemplo, padrões de APIs e protocolos de segurança. Já foi criado um arcabouço no Reino Unido em relação a isso, quais são esses protocolos, a questão de padronização de APIs, mas a ideia é pensar tudo isso aqui é viável ser transposto para que outras indústrias também adotem, sigam esse padrão, né? Como é que vamos conseguir fazer com que haja interoperabilidade dentro do segmento financeiro como um todo? Então, é um ponto importante. Outro, se há clareza nos direitos de dados, se os direitos de dados estão claros. Por quê? Existe uma estrutura adequada? Esse é um questionamento que foi feito lá pelo FCA. E só para falar, essas perguntas aqui, pessoal, foi um condensado das perguntas que surgiram, né, desse advisory group sobre Open Finance, que foram refletidas nesse material de consulta pública, tá? Então, caso contrário, o que seria e como seria fornecido, né, essa estrutura, esses direitos aí de dados, né? Será necessária uma camada a mais do que o GDPR, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, General Data Protection Regulation, que é vigente no Reino Unido, não só no Reino Unido, como também em toda a União Europeia. Então, esse escopo ele é suficiente para abarcar as diferentes naturezas e as diferentes instituições que vão fazer parte do Open Finance? Então, é outra pergunta que foi feita lá nesse âmbito do Advisory Group, refletidas posteriormente no material de consulta pública. E aí, pessoal, a gente tem algumas considerações sobre o Open Finance, né? E basicamente a gente tem aí o material que a FData enviou, a FData Europe, sobre as 22 perguntas que foram feitas e alguns desafios que foram levantados pelo próprio regulador lá no documento, né? Então, um dos desafios exclusão financeira. A gente não vai acabar, segundo ele, gerando algum processo de exclusão financeira por pessoas que não têm interesse em participar do Open Finance, né? Então, assim, é genuíno, colocado lá essa questão. Outra questão a respeito de desafios relativos à competição. A gente sabe que o Open Banking vem fomentando a competição, mas eles colocam também no Open Finance como essa competição de fato pode ser interessante, ainda mais considerando players que não venham a adotar o Open Finance, né? Também tem desafios de natureza operacional que foram colocados lá. Outro desafio importantíssimo, né, o uso indevido de dados, né? Como tratar essa questão do uso indevido de dados, né? Nós estamos na era dos dados e toda a questão de vazamento de dados, toda a questão de agentes maliciosos dentro do sistema, tudo isso é muito importante e é um questionamento totalmente genuíno quando a gente pensa em expandir esse universo, né? E por fim, a gente tem a questão de resultados fracos para o consumidor. Esses resultados, esses benefícios almejados dentro do escopo do Open Banking, eles realmente são suficientes? Eles realmente são perceptíveis e nítidos para o cliente? É um questionamento, eu acho, super válido que o regulador fez, até mesmo como uma forma de autoanálise, e ele está perguntando para a sociedade se esse resultado, inclusive de troca, né, de instituições, né, foi feito algumas pesquisas que dizem que alguns consumidores acabam não tendo muita propensão à troca de prestadores de serviço, né, de um banco ou de uma instituição financeira XYZ. Então, tudo isso está sendo colocado aqui na roda pelo FCA para perguntar se, de fato, eles entendem, né, se a sociedade entende que o resultado final para o cliente nesse processo ele é fraco ou não é, ou é algo que é potencialmente importante aí. E aí, pessoal, a gente olha para quais são os impactos, né, do Open Finance dentro do mercado como um todo, né? E aqui eu tenho uma tabela do lado esquerdo, que mostra basicamente quais são os diferentes segmentos que vão ser abarcados no Open Finance e quais são os tipos de dados que vão ser compartilhados, né? Então, a gente olha aí na parte de savings, né, que é de certa forma de poupança, né? Então, informações de produtos, informações de balanço na hora de efetuar as transações do
balance, né, de quanto fica ali no saldo. A gente tem também sobre mortgages, né, que vai desde histórico de pagamentos, o valor da propriedade que você tem a operação ali em cima, informações de produtos, né, inclusive taxas e tudo mais. Então, tudo isso são informações extremamente relevantes quando a gente coloca no contexto de que são informações que poderão ser transacionadas ali, poderão ser contabilizadas. E se você bota um componente, inclusive, de iniciação de pagamentos, que é uma instituição poder, em seu nome, com seu aceite, realizar uma transação financeira, isso tem um poder grande quando você junta todo o escopo que está envolvido, né? Crédito do consumidor também, desde a questão de pagamentos, como esse histórico vem se desenvolvendo, né? Quais são os limites de créditos, o balance, enfim, informação de produtos e por aí vai, investimentos, inclusive colocando dados históricos de exposição a risco, né? Pensions, né? Que é a previdência, né? A gente tem aí contribuição histórica, né? Quanto você teve aí de cobrança de FIIs ao longo do tempo, sua taxa de contribuição ao longo do tempo. Então, tudo isso é super importante, vai permitir, inclusive, com que a gente faça trocas aí de provedores com mais facilidade, porque esse é um tipo de dado acumulado super relevante para que esses outros atores aí do mercado consigam trabalhar ofertas novas e modelos de negócio diferentes. E por fim, seguros, né, pessoal? Seguros aí tem diversos dados, desde dados básicos do consumidor, a nível de sinistralidade, várias coisas que vão começar a impactar nesse novo ambiente. E o regulador colocou lá, a FCA colocou também nesse documento, né, nessa consulta pública, quais são as soluções esperadas dentro desse mercado, né? Eles esperam que sejam criados desde painéis de gerenciamento financeiro pessoal mais holísticos, né? A gente tem hoje diferentes soluções, inclusive aqui no Brasil, lá fora tem IoT, aqui no Brasil tem o Guia Bolso, mas eles têm um acesso a informações de bancos, né? Então são os saldos que você tem em conta, o que você tem em instituições financeiras, que no caso são bancos. E a gente está querendo, e eles vão poder expandir isso aí para vários outros aspectos da sua vida, né? Como eu já citei aqui, desde seguros até fundos, corretoras, e aí você vai conseguir, de certa forma, ter uma visão muito mais holística, muito mais completa sobre a sua vida financeira na era digital, de forma informatizada e, enfim, automatizada. Outro ponto importante que o regulador espera que esse processo venha a ocasionar é uma automatização das trocas de provedores e renovações. Então, todo um processo de onboarding em um outro cliente, isso vai acontecer muito mais fácil, né? Inclusive também a questão de renovação ou não de algum tipo de produto financeiro com algum player, isso também vai acontecer de uma forma muito, muito, muito fácil. E aí é bom colocar o seguinte, pessoal, inclusive na indústria de investimentos, isso tem um impacto tremendo. A gente tem toda a parte de prevenção de lavagem de dinheiro, KYC, suitability, tudo isso já embarcado, acontecendo de uma forma muito fácil, né? E no futuro, quem sabe, a gente ter aí, inclusive, a questão de você ter aí produtos que você opera com margem e você tem um investimento em uma certa instituição e por um aceite seu, você consiga operacionalizar que se trava o investimento para dar como colateral num produto onde você tem margem, chamada de margem. Então, assim, tudo isso pode abrir um mundo, um universo de possibilidades aí para a indústria financeira, inclusive quando a gente fala a respeito desse acesso mais direto que um fundo, por exemplo, pode ter à medida que ele começa também a introduzir soluções de gerenciamento financeiro pessoal e no final do dia ele vai estar também a distribuir um produto deles. Então, todas essas combinações são muito importantes. Eles esperam também novos serviços de consultoria e apoio financeiro, né? A gente vai ter, por ter uma visão mais clara e mais insumos, né, na mão, tanto os advisors, né, pessoas, como também os robo-advisors vão ter mais munição para poder trabalhar, né?
E, por fim, a avaliação de créditos de crédito mais precisas, né? Você vai ter aí os diferentes aspectos da sua vida sendo enxergados, e aí você consegue precificar melhor seu risco, entender qual é o teu risco no mercado para no momento que você for contratar novas soluções financeiras, tá? E importante mostrar, pessoal, e o Brasil, né? Quando o Brasil vai estar aí trabalhando a questão do Open Finance, né? A gente está aí com uma regulamentação que saiu visando o Open Banking, né? E aí a gente olha que o Open Finance, o Brasil, pelo fato do regulador aqui já ter analisado os benchmarks, né, e ido, inclusive, várias vezes lá visitar o regulador FCA, lá, a Autoridade Financeira do Reino Unido, e olhar e mirar esses modelos como o australiano, que também está em desenvolvimento e também já é um modelo que já está passado, já conseguiu passar alguns problemas, né, algumas fases, cortar caminhos olhando para o modelo do Reino Unido. Então, a gente teve aí essa questão do Open Finance também já sendo incorporada dentro do Open Banking brasileiro, né? E quando é que isso acontece, né, pessoal? A gente tem aí, né, um calendário aí que foi soltado no dia 4 de maio, né, pelo regulador em relação a quais são as etapas que a gente tem pela frente. E a etapa especificamente que trata de Open Finance, ela acontece na fase 4. A fase 4, que lá para outubro de 21, previsto para 2021, né, outubro de 21, é a expansão desse escopo inicialmente colocado, né, de informações básicas da fase 1 de compartilhamento de dados de produtos e serviços de instituições participantes, segundo, compartilhamento de dados básicos de clientes e dados transacionais, terceiro, iniciação de pagamento, encaminhamento de proposta de crédito, e o quarto a gente tem aí abrindo para câmbios, para produtos de câmbio, investimento, previdência e seguros, né? Então, assim, a gente tem toda essa ampliação desse escopo. Obviamente que, assim como o regulador do Reino Unido está antevendo alguns desafios, a gente também tem desafios. O próprio exemplo dos seguros aqui, a gente tem interação com a SUSEP, né? Então, tudo isso tem que ser orquestrado de uma forma onde a gente consiga entender quais são os potenciais benefícios, né? E como a gente faz uma integração de um modelo que está funcionando para instituições de pagamento, para bancos, e que ele possa, e outras instituições reguladas aqui do mercado, e que possa ser expandido para o mercado financeiro como um todo. Tá? E, como eu digo, né, o título da palestra é A Jornada do Open Finance e Além. E vamos falar do e além, né? Como é que mais a gente tem de próximos passos concretos, né, pessoal, a respeito do que vem depois do Open Finance. E aí eu trago de novo o exemplo, né, não só agora não do Reino Unido, mas da União Europeia como um todo. E a União Europeia já está pensando nisso, né? Ela está pensando nisso tanto que ela está planejando, né? O Reino Unido já está trabalhando em Open Finance, mas a União Europeia está pensando em Open Finance e está pensando em Open Data, né? Que é o próximo estágio dessa saga aí de dados abertos. Foi, inclusive, pessoal, vai em fevereiro desse ano, publicado um documento a respeito desse assunto, né? E o documento chama a European Strategy for Data. Né? E o que esse documento ele contempla? Né? Eu sugiro depois que quem tiver interesse baixe esse relatório, ele é super interessante, porque ele é um documento, né? E conforme está escrito aqui nessa nota que eu escrevi, a Estratégia Europeia de Dados sugere recomendações em vez de prescrever regulamentos. O objetivo é criar um ambiente adequado, né, até 2030, no qual os dados abertos possam prosperar graças a melhores padrões, infraestrutura e disponibilidade de dados. Porque tudo está sendo pensado nessa estratégia de dados para que a Europa esteja à frente nesse assunto. E isso vai levar alguns anos, porque vai ser diferentes setores, né, além do setor financeiro, né, que de uma forma mais ampla, passando do ambiente de banking mais para Open Finance como um todo, já está sendo enxergado e olhado. Era até pensado inicialmente pela União Europeia, que já estaria atualizando, né, alguns elementos da diretiva do PSD2 para o terceiro trimestre de 2020. Não sei como é que isso fica agora com pandemia, mas está lá no roteiro deles.
Mas vamos lá, o que esse documento fala? Ele fala de diferentes setores, tá? E de toda essa estratégia, essa visão aí do Reino Unido para dados abertos nos diferentes setores da economia. Então, onde é que eles já pensaram estratégias e tem um detalhamento nesse paper aí que foi publicado, tá? Primeiro, o ambiente de indústria, de manufatura, está contemplado nesse material. Meio ambiente, né, dados voltados para meio ambiente. Como isso vai ser amarrado nesse conceito de dados abertos aí. Mobilidade é um outro tema que está tratado lá. Saúde, né, como essa questão de compartilhamento de dados médicos, né, o meu aceite, o que pode ajudar também a desenvolver a indústria, mas como tudo tem seus lados, né, é importante também ver os potenciais riscos disso. Então tem muita análise para ser feita aí ao longo desse período aí que eles imaginaram de 10 anos até 2030, onde esse ambiente vai estar mais, enfim, trabalhado em termos de especificação, de leis e tudo mais em cada um desses setores diferentes. Finanças, que é o Open Finance, que também está aí na rota, como eu falei, né, inicialmente para o terceiro quarter, né, desse ano. Energia também está aí previsto. Agricultura, administração pública, tá, gente? Então, assim, ainda mais quando a gente pensa no âmbito da União Europeia, isso é bastante relevante, né? Habilidades e qualificação, algo realmente diferente, né? Porque você tem aí todos os dados relativos às skills, né? E qualificações de um elemento super importante da União Europeia, né? Que são as pessoas, né? E como as pessoas, por elas mesmas, vão poder, de certa forma, ter esse componente também dentro de um ambiente de espaço de dados abertos, né? E também, por fim, ciências, onde a gente está falando especificamente de pesquisas científicas, tá? Então, é outro componente, outro elemento que está sendo enxergado aí. O que eu acho interessante, pessoal? A gente começou falando de banking, né? E isso foi para o finance. E o importante de ter começado no mercado financeiro é exatamente para conseguir vencer essa barreira inicial, inclusive do que diz respeito à monetização, a fluxo de dinheiro, né, como você consegue trabalhar isso de forma palpável, envolvendo transações, né? Por isso que tem a questão também de iniciação de pagamentos dentro do escopo, inicialmente do Open Banking e depois do Open Finance. Super importante. E a partir dessa experiência a gente tem aí uma abertura para o mercado como um todo, né? Então aí a gente tem além, né, além do Open Banking, além do Open Finance, toda uma trajetória, uma jornada para seguir pela frente em relação a dados abertos, que dados, obviamente, a gente deve ser falado aí extensivamente ao longo dessa semana, é o elemento principal, né, e o direito sobre ele é o elemento principal que ancora tudo isso que a gente está trabalhando e falando aqui nessa semana. E eu finalizo com essa frase, pessoal, que eu falo que Open Banking foi um bom começo prático para tudo isso, né? Mas é apenas o primeiro passo para a revolução de dados abertos que irá transformar a nossa sociedade e a forma como interagimos e consumimos, tá bom? Então, basicamente, o recado dessa jornada do Open Finance, a gente está presenciando isso agora. Isso é sem dúvida muito, muito importante, e a evolução de como as coisas mudam rapidamente, e essa mudança de conceito de Open Banking para Open Finance, ela veio para ficar. O termo já realmente foi cunhado lá fora, já tem um grupo de trabalho específico lidando com esse assunto. É uma questão de tempo para que tenha essa padronização, e num segundo estágio próximo, mas num terceiro estágio, no caso próximo, tratar disso como um Open Data de uma forma geral, né? Bom, pessoal, conforme prometido, né, tem esse recado aqui, aproveitando esses minutos finais. Como eu disse, eu tenho o meu livro, O Fenômeno Fintech, e a gente fez uma parceria com a Magalu, dando 40% de desconto no livro, tá, pessoal? Então tá aqui o QR Code, tem um tempinho para vocês pegarem o celular e sacarem o celular para o QR Code, para fazer a aquisição do livro na Magalu, nessa parceria exclusiva, que vai durar só até o dia 3, agora de junho, né? Então, quer dizer, um dia depois aí da palestra que ser exibida.
E para quem tiver interesse, poder adquirir esse livro, o livro está aí como um best-seller da Amazon na categoria de Economia Internacional. E depois vai ser um prazer também ouvir um pouco das impressões de vocês. Quando vocês puderem se conectar comigo, e aqui estão aí todos os meus contatos profissionais, e-mail da Espiral, e-mail na F-Data, meu Twitter, meu Instagram e também o meu LinkedIn, onde eu sou bastante ativo por lá também, publicando, postando coisas referentes à fintech como um todo e também sobre Open Finance, também sobre o mundo cripto, enfim, tudo que concerne aí a inovação para o mercado financeiro. Tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado por esse... Agradeço também aos organizadores, ao Rogério Melfi, e também ao Davi Cunha e o Leandro, todos aí organizadores que tiveram essa sacada de desenvolver e criar esse evento nesse momento de pandemia que a gente está passando. E eu acho que foi bem interessante conseguir engajar bastante gente e trazer muita gente boa. Toda a agenda está muito interessante e queria de novo agradecer a vocês por estarem assistindo e poderem ter aproveitado essa semana de palestras, tá bom? Pessoal, um forte abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. O mundo muda cada vez mais rápido, ainda mais quando o assunto é tecnologia. E só vai conquistar espaço na era do compartilhamento quem se abrir para a transformação. Quando um banco abraça o Open Banking, pode multiplicar negócios. Mas precisa escolher o parceiro certo para abrir esses novos caminhos. Sempre evoluindo e ampliando cada vez mais sua capacidade digital, a TecBan criou uma plataforma de Open Banking segura, eficiente e que traz uma bagagem de 37 anos para solucionar os desafios desse ecossistema. Nossa tecnologia foi apoiada em 4 pilares essenciais: segurança, autenticação, conectividade e governança. Segurança porque permite o acolhimento totalmente confiável dos milhares de novos participantes do sistema, validando acessos e transações. Conectividade porque a plataforma foi concebida para atender todos os processos e demandas que envolvem o Open Banking, incluindo canais de atendimento ao consumidor. Atualmente, bilhões de transações e consultas acontecem na nossa rede, com toda a proteção aos dados do usuário. Autenticação porque garantimos que somente os próprios clientes concedam suas informações e que elas sejam utilizadas de forma correta. Tudo para garantir a autenticidade e evitar fraudes. E governança, porque registrar todas as solicitações de informações e iniciação de pagamentos são premissas para garantir a resolução de eventuais conflitos. A TecBan, como centro de eficiência operacional, quer apoiar o sistema financeiro a construir um ambiente seguro e com baixo custo para entregar a melhor experiência de Open Banking aos bancos e aos clientes. É assim que criamos e compartilhamos valor, conectando bancos e pessoas ao mundo digital. Quando começa o futuro? Quando a sua empresa pode realmente dizer que não vive no passado? O cliente do presente já vive no futuro. E para estar no futuro, é preciso antecipar, colocar o seu negócio à frente do tempo. Isso significa muito mais do que saber o que há de novo e quais são as tendências. Significa fazer o novo e ser tendência. Com as ferramentas e parceiros certos, é possível viver essa transformação de perto. O futuro também é para você. E a Grid está aqui para isso. Uma plataforma completa de soluções tecnológicas prontas para uso, para você acelerar o seu negócio, criar novas oportunidades, descobrir soluções, abrir portas, desafiar o status quo. Para andar na velocidade do futuro, só existe um caminho: a inovação. Grid 1.0. Seja inovação, viva o novo.